porque o atacante reserva da França, Kolo Muani, foi ousado na entrevista coletiva desta sexta-feira. Em entrevista coletiva às vésperas dessa decisão de Copa do Mundo, ele falou que enfrentar o craque Lionel Messi não assusta. A fala de Kolo Muani, abre aspas, Messi não me assusta, já o enfrentei quando estava no Nantes. Pessoalmente não mudou a minha vida, posso jogar contra qualquer um, não vai mudar nada para mim. E você viu primeiro no Instagram, @JovemPanEsportes. Você que segue no Instagram, @JovemPanEsportes, você viu primeiro essa declaração do atacante reserva da França. Por mais que não seja uma provocação direta, Bernardo, Márcio, não é melhor evitar esse tipo de declaração às vésperas de uma final de Copa do Mundo? Com certeza é melhor você evitar esse tipo de comentário. Por um lado dá para entender, tá autoconfiante, falando que vai conseguir marcar o Messi, que quer ser campeão, dá para entender esse lado da autoconfiança. Mas ele não tá falando de um ninguém, né? Ele tá falando do Lionel Messi. O De Virgil da seleção da Croácia, que é um excelente zagueiro, um jovem zagueiro, ele foi marcar o Messi também. Você viu o que o Messi fez com ele, deixou ele no chão, parecia que ele tinha 35 anos e o Messi 20. Então, você falar isso para um jogador do tamanho do Messi, da genialidade do Messi, você está procurando problema para você mesmo, né? E ele é vingativo, você vê, né? O Van Gaal pegou, quando ele acabou o jogo contra a Holanda, foi lá, respondeu o Van Gaal. Talvez ele vá responder esse jogador também. Então, você procurar... Para mim, parece que você está dando uma motivação extra para um jogador do tamanho do Lionel Messi. Então, acho que esse tipo de comentário antes da final... Não seria bom você fazer esse tipo de comentário. Você falar que está confiante, vai tentar marcar o jogador, acho que aí ok, mas a autoconfiança desse jeito pareceu que você está até desprestigiando um jogador do tamanho do Lionel Messi. Acho que a questão aí, assim, quando fala a palavra medo, acho que medo ninguém tem de ninguém hoje, assim, num futebol tão globalizado que você está acostumado a enfrentar, se todo mundo se conhece, né? Era diferente quando um atleta... Falar de Marrocos, que chegou na semifinal, da Croácia mesmo, quando não tinham estrangeiros espalhados aí pelo mundo todo, o cara jogava a vida inteira dele no campeonato marroquino, aí ele ia para uma Copa do Mundo e enfrentava uma grande estrela mundial, ou no campeonato croata o tempo inteiro ali, e aí ia para uma Copa e enfrentar um cara que ele nunca chegou nem perto de ver na vida. Então, medo acho que ninguém tem. Acho que, claro, há um cuidado, um respeito, né? Não é ninguém, você não vai enfrentar um jogador qualquer. Quando você vai enfrentar um jogador como o Messi ou como o Mbappé, que está do outro lado, você vai ter um cuidado. Você não vai se preparar para enfrentar o Messi como você se prepara para enfrentar o Ángel Correa, que também faz parte da seleção argentina, é reserva, até um bom jogador, mas claro que é outra coisa. Então, acho que há um cuidado especial. Medo, acho que ninguém tem. Acho que ninguém chega... lá no túnel e fala, nossa, é o Messi, Não, eles se enfrentam, todos aí se enfrentam, mas claro que é diferente, né? Não é um jogador qualquer que você vai enfrentar do outro lado. Mas tá aí, Bernardo Ramos, que loucura, hein? Será que não foi uma provocação, digamos, desnecessária às vésperas de uma final de Copa do Mundo, ainda mais tratando de Lionel Messi, Bernardo Ramos? Vamos lá, Pedro, falar um negócio desse sobre o Messi, que está jogando futebol de Messi numa Copa do Mundo, um dia antes ou 2 dias antes da final, não me parece ser uma decisão muito sábia, né? Convenhamos, né? O Kolo Muani até entrou bem na partida contra a Marrocos, melhor dizendo, fez um gol, um jogador até que já tinha atuado pela França, né, naquela partida contra a Tunísia, não foi bem, a França não jogou bem, era um time desfigurado, acabou perdendo por 1-0, mas convenhamos, né, falar isso do Messi, não assusta tal. Gente, o Messi é um dos 3 maiores jogadores da história do futebol, ele pode vir a ser, quando ele parar de jogar, e eu vou... acho que até eu posso concordar ou debater esse tema, mas eu não acho nenhum absurdo se alguém disser que ao final da carreira dele ele foi o maior da história do futebol. Então, para que falar um troço desse, né? Às vésperas de uma grande decisão, que vai a pôr, como disse, né? Messi é Mbappé, mas acho que ninguém do outro lado, no lado da Argentina, vai falar do Mbappé, não. Vai ficar na miúda quietinho ali. E por falar na França, Mauro César, a gente comentava aqui com o Bernardo Ramos, com o Bruno Prado, com o Márcio Reis, essa declaração ousada do atacante reserva, o Kolo Muani, né, que falou sobre o Messi.
Ele disse o seguinte, abre aspas, Messi não me assusta, já o enfrentei quando estava no Nantes. Pessoalmente não mudou a minha vida. Posso jogar contra qualquer um. Não vai mudar nada para mim, fecha aspas. Por mais que não seja uma provocação direta, não era melhor ter evitado esse tipo de declaração às vésperas da final da Copa, Mauro? Ainda mais quando se trata de Lionel Messi? Acho indiferente. Se fosse o Messi, eu estava pouco me lixando que o Moani está falando, né? Quem é o Moani? Fez um gol contra Marrocos, 40 segundos em campo, mas é um jogador tentando mostrar uma certa autoconfiança, talvez até de fato ele seja muito confiante, né? É um jogador que não é um dos destaques, só foi convocado por conta dos problemas que afligiram a seleção francesa, né? E acabou sendo chamado. Teve muita estrela, né? Porque entrou e fez um gol, mas é mais uma declaração mais de efeito do que outra coisa. Não acho que a Argentina precise de palavras do Moani para ficar mais ou ficar menos motivada. A motivação da Argentina está lá no alto, mais alto impossível. Os caras estão numa pilha tremenda para ganhar a Copa do Mundo depois de muito tempo, né? E com o Messi jogando muito, essa coisa toda. Acho que não muda nada. Eu acho que não muda rigorosamente nada. Se fosse um jogador mais relevante falando isso, talvez sim, mas o Moani, mesma coisa que amanhã o Correia falar alguma coisa do Mbappé. Acho que ninguém vai ligar. Olha, não é uma rusga, né? Como o Bruno Prado falou, a gente vive em tempos de internet, de engajamento, de curtida e tal. Não é uma rusga, uma polêmica, mas Mbappé e Messi, alguns meses atrás, eles trocaram algumas falas a respeito da diferença do nível das seleções europeias para as seleções sul-americanas. À época, repercutiu as falas do astro francês e abriu espaço para o debate nos programas esportivos, inclusive aqui na Jovem Pan. O Mbappé falou o seguinte sobre os sul-americanos. A vantagem que nós, europeus, temos é que sempre jogamos uns contra os outros e temos partidas de alto nível, como na Liga das Nações. Quando chegamos à Copa do Mundo, estamos preparados. Brasil e Argentina não têm esse nível. Na América do Sul, o futebol não está avançado quanto na Europa. Por isso, nas últimas Copas, se você olhar, são sempre os europeus que vencem, fecha aspas, a declaração do Mbappé. E aí, à época, o Messi chegou a responder essa declaração. Abre aspas. Muitas vezes falamos sobre isso na Espanha. Quando voltávamos de uma eliminatória, dizíamos a eles: vocês não sabem como seria difícil para vocês se classificarem para a Copa do Mundo se tivessem que ir jogar lá. Na Colômbia, a altitude, o calor, na Venezuela, todos eles têm uma condição diferente, que torna tudo mais difícil e, fora isso, são grandes equipes com grandes jogadores. O futebol está cada dia mais equilibrado, seja qual for o adversário, fecha aspas. E aí, gente, é um tema que a gente vem batendo, né, desde o começo da Copa do Mundo, sobre a diferença de enfrentamento, o Tite que gosta de usar essa palavra, né, enfrentamento, nível de enfrentamento e tal, das seleções sul-americanas para as europeias. Nesse debate, Mbappé e Messi, quem tem razão? Bruno Prado, Bernardo Ramos, Márcio Reis, né? Até em cima desse debate, será que abre espaço para o Messi, depois do jogo, em caso de título da Argentina, dar aquela provocada, assim como ele fez com o Van Gaal, que o Messi está pilhado pra caramba nessa Copa do Mundo. Mas e aí? Começando aqui pelo Bruno Prado. Não, eu acho que seria bom acontecerem mais confrontos intercontinentais ali entre seleções nos períodos fora da Copa do Mundo, mas não acho que isso seja tão decisivo, né? Essa Copa, além da Argentina estar na final, nós tivemos muitos confrontos entre europeus e não europeus em que os não europeus venceram. Marrocos, por exemplo, derrubou a Espanha e derrubou Portugal, entre outros ali. O Japão venceu a Alemanha e a Espanha. Acho que seria legal, seria importante, mas eu acho que nenhum amistoso, por exemplo, ele te prepara exatamente para uma Copa. É mais para você observar o seu time. Antes da Copa de 18, teve um Brasil e Alemanha lá em Berlim. Um jogo grande, pô, Brasil e Alemanha. O Brasil ganhou de 1-0. Sim, aquele amistoso teve algum peso, pensando na Copa da Rússia? Acho que não. Se tivesse acontecido um Argentina e França, sei lá, em junho, teria algum peso? Quanto pesou aquele Argentina e Itália, que até era um jogo oficial, era a tal finalíssima, né, que foi criada agora, campeão da Copa América, campeão da Eurocopa. Então, eu acho que seria bom ter mais jogos. Eu acho que a eliminatória sul-americana ela tem 18 rodadas, ela é arrastada, ela é chata. Ela acaba sendo fácil para classificar. Eu entendo o que o Messi disse, de que nem todos os jogos são fáceis.
Mas para classificar, principalmente o Brasil e a Argentina, eles não vão ter grandes problemas, normalmente, porque são muitas vagas comparando com o número de times, né? A proporção candidato-vaga, ela é muito favorável. Na Europa, quando eles são sorteados, eles caem em grupos. Os grupos não são de desafios técnicos tão grandes, mas são poucas vagas. Às vezes a França, por exemplo, normalmente ela é cabeça de chave, ela cai com uma seleção média ali, que era do pote 2, uma Suíça, uma Croácia. Ela pode se complicar, como a Itália se complicou no grupo da Suíça, como Portugal se complicou no grupo da Sérvia. Mas as outras seleções normalmente são muito fracas. Já no pote 3 são seleções muito fracas. No pote 4, então, e pote 5, muito ruins. Então, eu não acho que tem um peso tão decisivo. Seria bom para os confrontos de seleções que normalmente são muito chatos fora da Copa do Mundo. Mas mesmo a Nations League, que é um confronto entre europeus, aquilo lá tem mais cara de amistoso do que de competição. A França foi mal na última Nations League e não tem peso nenhum assim para essa Copa. Acho que é outro ambiente, outro clima. Acho que o clima de Copa vai ser só na hora mesmo. A concentração, o foco vai ser só na hora. Um amistoso ou até a Nations League não consegue, acho que, preparar tão bem para uma Copa do Mundo, que é um outro ambiente, é outro tipo de concentração.